Boa, produtores e afins! Nesse vídeo aqui vamos falar sobre pré-produção, inteiramente sobre o assunto, então bora lá! Começando, eu vou dizer passo a passo na pré-produção, da forma que eu trabalho aqui no estúdio, porque existem várias formas de trabalhar. Eu vou expor a minha forma aqui. Vamos lá! Já teve o contato, já foi formalizado, né, o trabalho, tá tudo certo. Agora vai começar o contato mesmo com o artista dentro do estúdio, trazendo a música, né? Enfim, tudo que vai rolar. Então, antes disso, antes de receber o artista, eu gosto de pedir a guia, né? Normalmente antes, quando o artista está entrando em contato, ele manda uma guia da música ali, mesmo que seja gravado no celular mesmo, né? Eu peço para poder ouvir, né? Ter uma noção do que a gente vai trabalhar. Ter um momento a sós ali. Nesse momento é muito importante a sós, porque sem saber as referências do artista, sem saber a preferência, o que ele está buscando com a música, eu gosto de ter aquele momento sozinho, de dar uma viajada mesmo, de buscar várias possibilidades, ter uma intimidade na minha visão. Porque se eu pego a música e já sabendo as preferências, toda a direção, eu acabo me limitando e de repente não trazendo uma nova ótica para o próprio artista, porque às vezes ele cria um conceito, só que tem coisas que são interessantes de acrescentar. Então eu tenho esse momento a sós, marco o dia, o artista vem. Bom, recebendo o artista no estúdio com alegria, com alto astral, com tudo que possa possibilitar o artista ficar mais à vontade. Às vezes tem artistas que são meio tímidos, ficam meio nervosos, então eu procuro sempre tratar com tranquilidade e naturalidade para começar essa relação já mais em paz, para a gente conseguir trabalhar tranquilo. Então, recebendo o artista, a primeira coisa que eu gosto de fazer, sentar ali, é saber sobre o artista. Então, eu procuro saber sobre a sua trajetória, tanto na música quanto na vida mesmo, porque esse primeiro passo da relação é importante. Lembra que eu já falei sobre essa relação de saber lidar com o artista. Então, eu sabendo um pouco da sua história, eu vou saber interagir nos momentos corretos, eu vou saber agir conforme a situação, para sempre deixar uma maneira confortável de trabalhar e que o artista se sinta confortável sempre. Então, eu peço para ele falar um pouco da história, eu vou interagir com as minhas histórias também, para criar essa sincronicidade, né? Ter essa semelhança, isso causa um bem-estar também para o artista. Com essas informações, eu já vou entendendo melhor o artista, eu já vou sabendo interagir. Também isso é importante para até questões de arranjo futuramente, porque dependendo dos contextos ali musicais que o artista sofreu na sua carreira ali, que ele teve como experiência, eu posso trazer referências, certas referências em que o artista vai se sentir melhor, ele vai ter mais conexão com aquilo futuramente. Então isso é importante. Por isso que essa relação com o artista é muito importante. Então, sabendo dessas informações, a gente já descontraiu, já está um clima mais leve, eu coloco para ouvir a música novamente. Então, agora, com o artista junto, porém, eu faço como se eu estivesse ouvindo a primeira vez. Coloco o meu bloquinho do lado, dou play, ajusto num volume legal, vou ouvindo, conforme vou ouvindo já vou anotando algumas coisas e tal, mesmo já sabendo onde eu estou pisando. Terminando a música, eu peço para o meu cliente, e aí então, com isso o que você está pretendendo fazer? Para onde você está querendo ir? Então nessa ele vai me explicar certinho, me dando às vezes referências, dando apontamentos. Depois que o cliente me explica tudo, aí eu vou dar a minha visão. Por que eu faço isso? Porque se eu der a minha visão antes, eu não vou saber o que realmente o artista estava querendo com a música. Ele pode se influenciar com alguma ideia legal, alguma coisa que eu traga de novidade para ele. Então eu deixo ele falar primeiro para depois, já sabendo o que ele está querendo. Muitas coisas eu até anulo do que eu iria falar, porque realmente está longe do que ele está pensando, mas já tenho mais certeza do que eu estou falando. Nesse ponto já temos uma ideia ali da música, do contexto, para a gente poder começar a direcionar essa música. Então, buscando referências nesses apontamentos, também vamos buscar em relação aos instrumentos, a sonoridade que a gente quer trazer para essa música. Então, isso envolve muitas coisas no contexto. Tem músicas, por exemplo, que está se tratando de um elemento, por exemplo, da água. Então, a gente vai começar a pensar em elementos, em efeitos, em instrumentos que tragam essa característica para a música. Se é um efeito, pode ser um chorus. Tem diversas formas de trazer esse contexto. Pode ser através de um reverb, pode ser através de um filtro de equalização. A música pode ficar, na maior parte dela, mais opaca. Tem muitas formas. E a criatividade é que manda. Então a gente vai começar a buscar
essas sonoridades através dos instrumentos, de efeitos, das referências de bandas e artistas que o artista gosta, né? Que vai ser a base para a gente seguir adiante. Agora a gente vai uma parte que é importante, que é a criação do projeto para a gente começar a trabalhar dentro do computador. Qual é a primeira coisa que eu faço? Pegar o nome correto da música, né? Pode ser besteira isso, mas aí às vezes coloca qualquer nome, depois vira aquela confusão. Não, eu já coloco o nome correto no projeto e já de acordo com o estilo que vai ser trabalhado ali, que eu já estou sabendo, eu já importo os meus templates, os efeitos, tudo que eu vou utilizar que eu já tenho em mente que vai dar certo, vai ter coerência com a música. Nesses efeitos, também já avisando os instrumentos ali, já vou organizando toda a sessão e também já importando aquela guia que foi gravada no celular mesmo, eu já importo, porque baseado naquilo é que nos próximos passos, que vão ser cruciais para a produção, já vai ser baseado naquilo. Aquela foi a visão do artista. Então agora, como produtor, eu vou analisar e vou trazer uma segunda visão ou a visão mais adequada, os apontamentos que o artista deu ali, das referências que ele trouxe. Então agora é chegada a hora do mapa da música, com um projeto todo arrumadinho, tudo organizado, com a nossa guia ali que vamos usar agora para fazer o mapa. O que seria o mapa? Seria a música dividida em partes. A gente vai ter um roteiro, seria como uma trilha, por isso que se diz um mapa. A gente vai saber exatamente o que está acontecendo ali e vamos ter a previsão de toda a música. Nesse mapa é que vai ser desenvolvido posteriormente o arranjo. Quais seriam as ferramentas para isso? Nós temos tipos de formatos de mapas que correspondem à indústria. Temos vários, né? Mas atualmente nós usamos dois, que é o verso-chorus, que seria um tipo de mapa mais progressivo, onde você tem uma introdução, cai para um verso, cai para um verso 2, uma ponte e o refrão. Ela é progressiva, né? Ela tem uma explosão mais para frente. Ou seria o formato AB, onde a gente já começa com a música em cima. Então a gente começa com a música em cima, depois vem a B, que cai um pouco, sobe um pouco na A de novo, B, A, depois pode ter uma C lá embaixo, voltar. Então a música no formato AB, a gente já tem uma explosão logo de cara. É utilizado mais no mainstream, aí você pode ver sertanejos já começando com um refrão lá em cima, explodindo. É de caráter comercial também, o comercial utiliza muito o AB, porque você já chega direto na informação mais importante, logo de cara. E outra ferramenta muito importante é o contorno emocional, que na verdade é através dessa ferramenta que a gente consegue criar o mapa ideal para a música. Então o que seria esse contorno emocional? De fato, a gente teria uma escala da menor intensidade à maior intensidade e no eixo horizontal a gente teria o tempo, né? Então a gente vai analisando a música e riscando a partir do momento que a gente vai ouvindo, a intensidade dela. Então, por exemplo, se é uma música que está no formato verso-chorus, que seria o verso-refrão, então a gente começaria com uma introdução. Começa a introdução, que está, vamos colocar que ela está numa intensidade mediana. Então a gente começa ouvindo, está mediana. Vai para o verso, pum, a intensidade está mais fraca. Subiu no verso 2 um pouquinho. Subiu na ponte, estoura o refrão lá em cima. Aí desce, ou depois do refrão, vem um solo, vai mais para cima, volta de novo no verso lá embaixo. Esse contorno emocional, tanto a gente pode pensar no número de instrumentos que estão naquela parte, ou na intensidade de fato de todos os instrumentos. Então, quer dizer, com esse contorno, a gente consegue ter uma noção, não só da intensidade da música, mas também na parte de emoção, o que a gente conseguiria trazer mais, trazer menos. A gente sabe que o refrão sempre vai ser o ponto mais forte da música. Ali será que os instrumentos teriam mais intensidade ou eu colocaria mais instrumentos para encher aquela parte? Então com esse contorno eu consigo manipular para conseguir um equilíbrio melhor da música e ter um resultado melhor no final. Então logo após trabalhar o mapa da música, ter um contorno agradável para ela, a gente já vai ter um esboço de muitas coisas, né, de instrumentos, coisas que vierem à mente ali, de ideias, né? Agora a gente entra na parte que é dar uma analisada na harmonia, dar uma analisada na letra, algum erro de português, alguma coisa que precisa dar uma olhada com calma, né? Também na harmonia, o que eu posso fazer com essa harmonia? Na proposta, no estilo da música, isso vai influenciar demais. Vários estilos que têm harmonias características, tipos de acordes característicos. Isso traz mais aproximação com a direção da música.
claro que eu vou pedir autorização, né, para o artista ali, vou mostrar para ele como que seria, para ele ter uma noção. Por que que essa etapa é importante? Porque aqui a gente já está prestes a gravar a guia, que vai possibilitar depois para todo o processo adiante. Até aqui a gente nem gravou a guia ainda. Tudo processo técnico e de criatividade para conseguir armar a coisa toda. Então aí senta, já com a letra ali, com a cifra, a gente já vai rabiscando ali, vamos vendo, vai trocando, substituindo. Tudo isso que vai pulsando ali no momento, proporcionando para melhorar ainda mais a música. Logo após analisar a harmonia, inclusive a tonalidade, né? Que eu esqueci desse detalhe, para achar a melhor região tonal para a voz, né, do artista, a gente vai entrar na parte da gravação da guia. Então, o que é importante? A gente decidir qual vai ser o instrumento base, que vai acompanhar a música inteira, independente se depois vai ser substituído. Normalmente, dependendo do ritmo da música, eu acabo substituindo depois, porque o instrumento entra fazendo o ritmo mais base da música, depois possivelmente eu vou substituir esse instrumento, o instrumento entra com mais detalhes. Então a gente vai ter a nossa base, que seria essa guia para a gente começar os trabalhos dos arranjos. Com a guia em mãos, aqui a gente já pode começar a trabalhar os arranjos. Depois de gravar a guia, eu ainda peço para o artista me retratar assim, coisas que ele realmente gostaria de ouvir. Se tem coisas que naquela música toca, né, de alguma forma, pode ser um efeito, pode ser ruído, pode ser qualquer coisa, porque isso também é interessante para o trabalho, tanto ao longo do trabalho, pode ser uma textura total ali da música, um instrumento que está o tempo todo, quanto um detalhezinho básico ali que ele sempre teve na cabeça. Eu sempre peço essa direção, porque quanto mais a gente andar na linha certinha, mais chance de sucesso no final de tudo, e mais rápido também o trabalho anda. Caímos para o arranjo. E agora? Tem várias formas de fazer os arranjos. Você pode mandar para um arranjador, se você não fizer, não dominar, né, os arranjos, ou você mesmo pode fazer, ou você pode fazer isso durante a etapa de gravação, tá? Depende muito. Como que funciona? No meu caso, eu normalmente faço os arranjos, mas também ocorre do artista, por uma questão até financeira, optar por fazer isso já no momento com o músico. Então, como seria isso? No meu caso, eu já faço o arranjo in the box. O que seria? Eu seleciono os instrumentos ali que eu já tenho a ideia que já vão funcionar, né, logo de cara, os instrumentos virtuais mesmo, normalmente a bateria e teclados, né? O baixo, guitarras eu já faço na mão mesmo. Então eu faço ali, vou construindo a música, já vou colocando as ideias. Isso depende da música, às vezes o arranjo vem muito rápido, às vezes não vem. Demora, às vezes dias para amadurecer. É muito comum disso acontecer. Então, a princípio, eu vou colocando as minhas ideias. Terminando o arranjo, eu mando para o artista ouvir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, qual que seria? À medida que a gente já selecionar os músicos ali na pré-produção, que a gente já vai ter uma noção, o artista já tem a noção ali, do baterista que já vai vir, o baixista, todos, a gente já monta um cronograma de gravação e à medida que o músico vem, na gravação a gente já pede a interação do músico. Então vai ter a maior participação do músico durante esses arranjos. Ele vai trazer a linguagem dele, né? Claro que a gente vai mandar essa guia antes para os músicos ouvirem, já ir tirando as suas conclusões ali, já dando as suas ideias. E na hora da gravação ele vai trazer o que ele fez ali, o que ele criou. Vai gravando, a gente já vai consertando ali, direcionando para ficar no melhor desejado. Então vem o batera, gravou a linha, legal. Vem o baixista, gravou em cima do baixo. Aí entra um teclado ou o violão ou a guitarra e já vai construindo o castelinho. Dessa forma, tem a maior chance de erro. Por quê? Porque lidar com o músico também às vezes não é fácil. Se você não tem um punho firme, não tem certeza do que você está falando, pode virar confusão e problema, porque até o músico pode largar a mão do trabalho. Então isso é importante, você saber exatamente o que você está fazendo, porque pode virar sim um problema sério, que depois não tem mixagem nem masterização que vai resolver. Então é isso. Ou o produtor já faz o arranjo ali in the box, para mim é o processo melhor, porque eu vou trazer a minha visão completa. E se eu tiver dificuldade, de repente, em algum instrumento, eu vou contratar um músico para ele poder executar melhor isso depois. Mas a ideia, a base para o todo, já vai estar ali com certeza. Então, enfim, o cliente ali, o artista, aprovou o arranjo, tá tudo certo, tudo dentro dos trilhos, alegria.
Eu deixo o mais próximo possível da música pronta ali, entre aspas, né? Para já ter uma sensação. Aí a gente cai para a gravina. Vou analisar ali o que vai precisar ser substituído, que no caso a bateria sempre acaba sendo, né? Então aí a gente chama os músicos e bora para a gravina.